O Amazonas, ele tem um potencial hídrico gigantesco, tem inúmeras usinas hidrelétricas no leito dele, ele faz energia elétrica e gera energia elétrica na cidade do tamanho de São Paulo. Imagina o Rio Amazonas sem limite. Ele ia explodir cidades, fazendas, estados inteiros. A estruturação, o limite do Rio Amazonas é que faz com que ele seja tão potente. O ser humano precisa de limite. As suas filhas têm uma potência gigantesca, mas se tiver difusa, ela se perde. O trauma é o limite imposto necessário. Tá cada vez mais difícil impor esse limite, eu sinto, sabe? Não por conta da qualidade dos pais, talvez sim. Mas um pouco também por conta das ferramentas disponíveis para se desviar, sabe? Com que idade, por exemplo, é uma idade legal para se ter, para uma criança ter um celular? Eu tenho certeza que eu errei nisso daí. Você deu com que idade? Primeiro tu me fala qual que é a idade que tu daria. É quando ele necessitar. Por exemplo, minha filha, com 8 anos, falou que queria um celular. Falei, pra quê? Pra eu falar com você quando você não estiver perto. Falei, mas a gente só fica perto. Hein? Eu te levo pra escola. Na escola, você só fica com as professoras. Você não precisa de celular. Eu te busco da escola, depois você tá em casa. Você vai me ligar do quarto. Você só precisa de celular quando você literalmente se afastar de mim. Então, assim, menos que 12, eu acho uma insanidade. Então, errei, com certeza. Viu? Não falei que tinha errado? Menos que 12. Pois é, mas tu diria que o principal risco do celular para uma criança tá ali nas ameaças que a internet representam ou na forma como ela se desenvolveria ao redor da tecnologia? Porque tá com um celular, usar um aparelho como um celular, ele traz alguns, entre aspas, vícios, né? De como você realmente enxerga o mundo, né? Uma outra transformação gigante que alcançará os nossos jovens é a inteligência artificial, né? Então até o jeito de estudar será impactado por isso daí, eu imagino, né? Já está sendo, né? Já está sendo, né? Então, hoje, essa ferramenta, qual que é, na tua opinião, por que aos 12 anos? Qual o dano que a gente está tentando evitar aqui? Ou qual o maior dano que a gente está tentando evitar aqui? E aí a gente não precisa radicalizar. Como eu disse, o que é bom para você não é bom para mim e vice-versa. Cada um sabe o que é melhor para si. Nós temos duas perspectivas. Primeira perspectiva da neurociências. Esse cérebro, com esse excesso de imagens, luzes e uma série de coisas, ele já é um cérebro hiperestimulado. A própria rede social e a própria internet, ela é criada já para esse hiperestímulo, esse excesso de dopamina, esse passando de feed. Isso tudo já ferra por si só o cérebro da criança. Ela já tem dificuldade de prestar atenção na aula. Imagina uma professora ali 20 minutos falando sobre qualquer coisa. Você tem estímulo visual de cores, de música, dentro desse celular, que é uma coisa doida. Aquilo lá ficou chatíssimo. O cérebro vai ficando inapetente para condições humanas de relacionamento. Isso segundo a perspectiva da neurociências, que é só um ainda, hein? Tá. Nós vamos inabilitando as capacidades fisiológicas do cérebro de convivências naturais. E isso faz sentido em todos os aspectos. Por exemplo, por que a criança precisa brincar, subir em árvore e tal? Porque ela está em fase de crescimento, as fibras musculares, especialmente das pernas, precisam estar mais longas e esse alongamento vai ajudar nisso tudo. Então, tudo na natureza tem um sentido. Não à toa biológico, a ciência da vida, que aponta para a vida. Criança não foi feita para ficar horas tendo estímulo visual de luz e de música e de não sei o quê. O cérebro dela vai perder aí, com certeza, em alguma perspectiva. Vai ter atrofia de algumas funções, hiperestímulo de outras. Um fenômeno que a gente vê chegar no consultório, criança ansiosa. Isso é um fenômeno. Criança, que idade? 5, 6, 4, 3. Tem criança de 3 anos que tem crise de ansiedade. Eu já atendi criança de 4 anos que roía a unha e depois a pele ao redor do dedo. Isso é sintoma de ansiedade? Isso aqui, coisa horrível. É isso. Entendi. Criança mesmo. Há 10 anos atrás, você tinha muito pontual. Quando você pegava uma criança ansiosa, podia pesquisar alguma coisa na família, alguma situação. Era muito pontual.
é muito impróprio da infância. Uhum. A depressão e a ansiedade são muito impróprios da infância. Criança, em geral, não adoece disso, a não ser que tenha alguma questão envolvida. Hoje, criança com insônia, criança de 7 anos que não consegue dormir, hiperatividade, essa síndrome de transtorno de déficit de atenção e tantas perspectivas novas da saúde mental que estão aparecendo, que vem muito desse nosso novo estilo de vida, desse hiperestímulo, dessas situações todas. Aí, segundo a neurociência, agora segundo a psicanálise, qual que é o grande problema do excesso aí de redes sociais, enfim. Primeiro que a criança é sujeita a conteúdos que ela não deveria. Concordo. Precocemente. A não ser que os pais tenham um controle muito rígido. Vou te falar que quem é pai de criança com a idade das minhas sabe que essa é a parte mais complicada ao deixar os seus filhos usar esses troços aí. Por quê? Porque eles vão dar um jeito. Um exemplo rápido o Netflix, por exemplo, ele tem, inclusive, Netflix, eu não sei nem se dá pra consertar. Você cria uma conta de criança, a minha conta tem senha, a conta da minha esposa tem senha, e você cria uma conta de criança para as crianças, né? O que a criança faz? Ela apaga a conta dela, cria uma conta de adulto, assiste o que tem que assistir, apaga a conta de adulto e cria a conta de criança de novo. Entendeu? Eles não estão nem aí pro bloqueio que tu coloca. Então você fala assim, isso tudo interfere? Interfere. Por exemplo, você sabia que meninas do sexo feminino, que moram lá naquela cidade pequenininha, que tem pouquíssimo estímulo visual, enfim, menstruam mais tarde que meninas que têm excesso de estímulo? Minhas filhas fizeram um tratamento. Para segurar a menstruação, tá vendo? O organismo reage, o fisiológico reage à sexualização, às imagens, ao desejo. O nosso corpo é, de novo, biológico, né? A lógica da vida. O nosso corpo responde muito, ele é muito inteligente. Então, se eu começo a ver determinadas situações, o meu corpo começa a reagir a determinadas situações. E aí muitas coisas vão acontecer. Assim como eu posso adiantar essa fase da menstruação, imagina quantas outras coisas não podem acontecer. Você está falando das crianças com ansiedade, né? Pois é. E você acha que tem conserto, André? Tipo, uma criança foi exposta ou ficou solta com isso daí um tempão e o pai e a mãe começam a sentir que, putz, tem que arrumar. Dá para arrumar? Arrumar é uma palavra mais complicada, né? Eu costumo brincar que depois que a gente vê, não tem jeito de desver. Depois que você vê, você não desvê. O ideal é assim, evitar mais danos. O dano já aconteceu, mas evitar mais danos. E outra, o cérebro não substitui prazer por dor ou por abstinência. Não substitui. Por isso emagrecer é tão difícil. Eu tiro a comida, eu tiro uma série de coisas, eu tenho que pôr alguma coisa que faça muito sentido, senão o meu cérebro trabalha contra mim. Então o cérebro, ele não convive bem com essa ideia. Então se você resolve... E por que os pais não querem entrar nessa briga? Porque se você resolver tirar o celular das suas filhas, você vai ter que rebolar para arrumar outra coisa interessante para fazer com elas. E isso vai onerar seu tempo. E aí, ninguém tá muito afim. É muito mais simples entregar um celular, entregar um saquinho de trem que abre assim e rasga do que descascar uma laranja. Verdade. É muito mais fácil abrir uma lata de Coca-Cola do que espremer laranja e fazer um suco. Então, a partir do momento que tu percebeu, é reduzir dano. É reduzir dano? É reduzir dano. Criança precisa brincar, especialmente criança. Adolescente ainda acha um pouco mais complicado, porque aí já entra na escola, aí você já vai para a questão do não deixar demanda aberta, entender o que está acontecendo, entender o que está usando. Agora, criança é um crime. E por que é um crime? Essa fase ela é muito pequena. A infância vai durar ali até no máximo 11 anos. Com 11 anos, 11 para 12, ele é pré-adolescente. São só 11 anos para viver isso. E o resto da vida para viver todo o resto. Então ele tem que poder se sujar, ele tem que poder brincar, ele tem que poder errar, ele tem que poder subir em árvore, ele tem que poder testar. Ele tem que poder entender, conhecer o corpo dele. É um crime uma criança de 5, 6, 8 anos no celular o tempo todo, vendo uma realidade fabricada que não é de verdade. Mas você acha que a gente vai precisar... Estamos caminhando mais para
a gente vai conseguir conscientizar todo mundo e isso vai mudar para uma próxima geração ou qualquer coisa assim? Ou estamos mais caminhando para vamos ter que acostumar com todo mundo crescendo desse jeito aí? Você sabe que eu sou muito otimista, porque eu acho que o mundo ele é cíclico, né? Ele vai e volta. Eu ando vendo muito esse movimento. Lá em Uberlândia, por exemplo, tem uma escola que chama Quintal da Avó, Quintal da Tia, alguma coisa assim. Que a criança vai para lá para fazer pipa, subir em árvore, brincar de bete, fazer bola de meia. Você paga pro seu filho ficar lá o contraturno brincando, igual o caso de vó mesmo. E eu já vejo muitos pais sustentando. Outro dia eu estava em Araxá dando palestra, um casal me procurou falando isso. Sustentando esse modelo de educação. Que os filhos não têm celular, que eles fazem questão que os filhos brinquem. Então eu acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai acordar. E eu acho até que isso já está acontecendo. Porque eu acho que o ápice não tem mais para onde chegar, né? Aliás, o fundo do poço nós já chegamos, não tem mais. Então eu acho que agora a gente retorna. Eu acho que nós vamos começar a valorizar questões mais saudáveis, mais natural, convivência, brincadeiras, coisas que têm mais a ver com a nossa natureza. É a minha esperança, né? E para adulto, André, assim, você acha que também é prejudicial para adulto? Me parece que a superexposição a redes sociais, e a gente já estava falando aqui no começo, quer dizer, antes também, que, bom, o nosso equipamento, nossa máquina, o nosso corpo, ele não é preparado para receber feedback tão intenso e instantâneo assim, né? Intenso pelo número mesmo, quantidade, né? Muito. Hoje em dia você precisa tomar cuidado porque senão tu viraliza, né? É diferente o jogo, né? Então, para o cérebro de um adulto, ou para um adulto, também é transformador, não é? Lidar com tudo isso, com toda essa exposição. Tem uma pesquisa de uma mestranda de Campinas de psicologia que ela prova com pesquisa que os recém-formados da atual geração são muito mais deprimidos do que há 20 anos. Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.